China é uma empresa que eu abri recentemente, na verdade tem quase 2 anos, muito para fazer aceleração e ponte de negócio entre Brasil e China, focado no setor de tecnologia. Então a gente apoia empresas tanto chinesas quanto empresas brasileiras para ir para um respectivo outro mercado, desenvolver, entrar, acelerar negócios, até busca de investimentos também. Então isso foi muito com a visão de que o mercado, a relação Brasil-China sempre foi muito pautada em alguns setores. Setor de agronegócio, setor de commodities, setores industriais e mais nos últimos anos investimentos em grandes projetos de infraestrutura. Só que o próprio mercado chinês, ele também vem amadurecendo e ganhando também valor agregado, vindo para o setor de tecnologia. Então o amadurecimento desse mercado interno, a gente foi percebendo, crescendo muito. Na verdade, a gente pode considerar talvez nos últimos 10 anos. Né? Tem muitas empresas, tem 10, 15 anos. E nessa visão que essas empresas, em algum momento, elas vão começar a se internacionalizar também, que é o que a gente está observando nos últimos 3 anos, indo primeiro para o Sudeste Asiático, depois para a Índia e eventualmente vindo para o Brasil. E acho que esse ano foi uma evidência disso. A gente acompanhou muitos movimentos de aquisição e investimento de empresas e fundos chineses ligados à tecnologia aqui no Brasil. A gente olha muito para o mercado americano, é a nossa grande referência. Então sempre em qualquer setor a gente tem como benchmark, como grande inspiração o mercado americano, só que em muitos setores talvez a gente seja mais parecido com a China do que os Estados Unidos. Até porque também, se a gente considerar, por exemplo, o setor de internet, a tecnologia de internet obviamente foi inventada nos Estados Unidos, só que muitas das coisas eles ficaram, quando você inventa alguma coisa você acaba tendo um legado, é muito mais difícil fazer uma migração para uma inovação para uma próxima fase, que de certa forma é o que os Estados Unidos estão vivenciando agora. O mercado também europeu, muito fragmentado, muito mais difícil, então não é necessariamente uma boa referência para o Brasil. Então a China é muito mais parecida, obviamente não em cultura, não em mercado, mas em momento de maturidade do público, do mercado, do consumidor. E eu digo isso por uma razão, como eu estava comentando, os Estados Unidos inventaram, por exemplo, a internet, inventaram a tecnologia móvel, de certa forma o varejo se amadureceu lá, cartão de crédito, então todas essas coisas foram criadas lá e a próxima fase é muito difícil para eles saltarem. Enquanto isso, na China, por exemplo, o varejo não era tão maduro. Então quando a grande classe média começou a consumir de fato, eles saltaram direto, eles não tiveram tanta fidelidade às lojas físicas, porque eles não tinham essa relação anterior. Então uma boa parte do público, principalmente os mais novos, foram para e-commerce, por exemplo. Pegando na parte de internet de novo, então quando começou a se popularizar a internet, as pessoas não começaram a usar pelo computador desktop, foram direto para o celular. Então mais de 90% da base de usuários de internet da China são de mobile. E da mesma forma para pagamento via celular. Então as pessoas não tinham uma relação muito forte com cartão de crédito, então tem muitos desbancarizados, só que as pessoas saltaram direto para pagamento via celular. Então tudo isso aconteceu na China, a gente tem esse extremo e o Brasil está no meio desse caminho. Então por isso, em muitas dessas áreas a gente está muito próximo da maturidade da China. Então por isso que eu uso como bom exemplo essa relação. Acho que tem outro ponto também, a maturidade do mercado americano em alguns setores criaram modelos de negócio que são um pouco mais difíceis para a gente aqui no Brasil. Por exemplo, publicidade online. Então enquanto nos Estados Unidos você tem obviamente o Google que domina, mas você tem uma série de sites e grupos de mídia online digitais médios que conseguem sobreviver, enquanto aqui no Brasil é muito mais difícil para um site que depende de publicidade. Então tem muitos modelos de negócio que também a China começou a desenvolver que pode ser interessante para o Brasil. Acho que esse ponto também é super relevante. O que a China vem inovando atualmente não só em tecnologia pura, desenvolvimento, ciência, mas também em como pensar como ganhar dinheiro, como modelo de negócio. E acho que isso está muito mais próximo da gente também aqui no Brasil. É pensar, conhecendo o mercado local, a gente pode desenvolver modelos de negócio em cima de produtos similares, porque a gente conhece o público e sabe como ganhar dinheiro com ele. O governo chinês obviamente tem muito, e a gente vê constantemente que ele tem muito dinheiro, muito em função também primeiro das exportações, então vai gerando as reservas. É ainda a grande indústria, apesar de você ver outros países da região, lá do Sudeste Asiático, Vietnã, por exemplo, tomando bastante espaço por causa do aumento do custo da mão de obra chinesa, muitas indústrias têm ido para lá, mas ainda é a grande indústria do mundo. O crescimento do mercado interno também tem gerado muita riqueza.
e as próprias empresas estatais, elas funcionam, e os bancos estatais, elas funcionam também como grande fomentador da economia. Então eles vão gerando receita, gerando lucro, muitas, apesar de serem deficitárias ainda, então nos últimos anos o governo também vem tentando controlar, porque pode ser um problema daqui para frente, algumas empresas que funcionam só como um mecanismo de política pública, meramente ela pode ser deficitária e pode eventualmente quebrar. Então, nesses últimos anos eles estão tentando regular isso, mas de qualquer forma as empresas estatais e principalmente os governos locais. Então você tem prefeituras com muito poder, prefeitura de Xangai, de Pequim, enfim, de grandes cidades que foram eleitas como prioritários. Então cada região pode ter um hub mais prioritário para o desenvolvimento de uma tecnologia, de um setor, e a prefeitura ou as prefeituras ou a própria província muito focada no desenvolvimento daquelas prioridades que foram determinadas. Então você tem o governo local, as empresas estatais e os bancos todos movimentando-se a favor de um planejamento. A própria disciplina do sistema político deles exige ou se desdobra em planejamentos mais de longo prazo. Então a gente vem acompanhando sempre, na verdade, agora já é provavelmente acho que é o 10º planejamento periódico que eles têm. Então já existe isso dentro do modelo político deles e da própria cultura oriental também, de uma visão de mais longo prazo. Então pensar um pouco mais para frente do que a gente costuma fazer no Ocidente. Apesar das coisas mudarem muito rápido, você tem que ter uma visão, pelo menos, da direção onde todo mundo vai caminhar. Então o governo ele participa muito ativamente da economia, do mercado, apoiando também. Então você mencionou algumas políticas, eles têm uma visão, então queremos alcançar determinada posição, temos alguns passos para chegar lá, então vamos estimular que as empresas e a população caminhem todas, ou uma grande parte, possa caminhar e chegar lá com sustento ou com apoio muito forte do governo, tanto em termos operacionais, em termos políticos, em termos de política pública e até financeiramente. Então você tem essa visão do apoio do governo casado com um planejamento de longo prazo para que vários planejamentos possam ser executados e realizados. Até porque também o mercado é muito grande e você precisa também ter uma visão muito homogênea para que as coisas aconteçam, senão provavelmente cada um vai para um lado diferente. Então em alguns setores que foram eleitos como estratégicos, e a tecnologia é uma delas, inteligência artificial, IoT também, algumas dessas frentes foram eleitas como grandes diferenciais para o governo chinês e para a China como nação, então eles estão estimulando e botando muito dinheiro. A velocidade é um dos indicadores também de performance, assim, ela tem uma necessidade de crescer muito rápido, então o governo ele estimula e tem a necessidade de fazer isso. Então as duas coisas se casam e tem obviamente os recursos para fazer. Então você acaba tendo muita facilidade para essa captação. Não necessariamente isso é bom sempre, porque uma abundância de dinheiro também não é favorável, né? O empreendedor que tem dinheiro fácil não controla tão bem. Acho que isso pode ser um problema em algum momento na frente. Provavelmente a gente vai ver muito mais empresas quebrando porque o cara não controlou tão bem, porque o dinheiro, veio em 45 dias, né? Então a dificuldade, a escassez também é boa para treinar. Mas assim, de qualquer forma, para o mercado como um todo, isso permite que surjam muito mais empresas, que se teste, que tenha mais ousadia também para fazer. Então muitas vezes projetos a gente vive falando, poxa, se esse projeto brasileiro tivesse nascido em outro país, teria se desenvolvido porque a gente tem uma série de restrições, ou se uma empresa de sucesso lá fora tivesse nascido aqui, não ia a nenhum lugar, talvez lá você não tenha tanta restrição, porque você tem inclusive também mais liberdade de errar. Então eles têm essa visão de, poxa, errou, tudo bem, vamos para frente. Não temos compromisso com o erro e também não precisa também se reprimir tanto por causa de um erro. Então tem a possibilidade, vamos fazer, até porque se eu não fizer, um concorrente vai fazer. Então não tem problema, incentivo a executar implementações muito rápidas, muito talentos e muito recurso. Isso significa uma velocidade para chegar muito mais rápido em qualquer lugar, né? Com uma base gigantesca de usuários, né? Esse ecossistema, eu acho que ele evoluiu muito do que anteriormente a gente tinha na década de 90, final dos anos, no início dos anos 2000, por aí, que eram muitos parques de tecnologia muito ligados a hardware, muito ligados à produção fabril.
Então, muitas províncias, muitas cidades criaram esses lugares, grandes áreas fabris, com incentivos fiscais ou até doando terreno, enfim, para que indústrias estrangeiras entrassem. Então, isso começou um pouco lá atrás. E aí ele começaram a mudar de figura ou evoluir com a questão da internet. Então, muito mais do que precisar de um grande terreno, ele precisa de um escritório, precisa de infraestrutura. Então, eu acho que tem um pouco dessa evolução, dessa maturidade que a gente está vendo agora. Ele tem muita característica local, de novo, as prefeituras, as províncias também têm muita força. Então, a gente está falando de um país com 33 províncias, muitos com muito dinheiro. Talvez muitos sejam maiores em PIB do que muitos países. Então ele tem muito recurso e tem interesse em investir, tem a possibilidade. De certa forma também tem uma concorrência entre as províncias. Então você tem uma possibilidade de escolher onde você quer, naturalmente seguindo um pouco as preferências e a política pública local. Então você tem esse modelo das aceleradoras também, dos centros de inovação se construindo e muitas vezes também criando toda a infraestrutura em volta disso. Então, dependendo do setor, você tem outras organizações que apoiam. A Inoway, como você comentou, ela é um espaço físico lá em Pequim, né? É quase uma rua fechada, né? E com cerca de 40, acho que são 47 organizações dentro dessa rua com uma presença física de um escritório, seja uma associação de investidores anjos, aceleradoras, parques tecnológicos, as próprias startups, espaços de coworking, enfim. Eles trabalhando no espaço em conjunto, as empresas de capital aberto, elas são 100% privadas. Até porque um investidor estrangeiro não necessariamente aceitaria muita intervenção do governo. E ele tem uma série de políticas, governanças. Você pode ter, muitas vezes, um fundo que tem dinheiro público, assim como a gente tem muitos fundos de investimentos aqui, Venture Capital também com dinheiro público, do BNDES, enfim, qual que é a origem. Então, o governo usa também isso muito para fomento, não necessariamente para uma intervenção política, mas para também facilite. Na verdade, o governo chinês, ele é o maior investidor em fundos e na iniciativa das inovações locais. Eles falam muito de plataforma, de ecossistema de negócio. Então, e isso provavelmente são uma das grandes diferenças da atuação das empresas de tecnologia chinesa com relação aos outros países. Então, enquanto na maior parte do mundo, quando a gente desenvolve uma empresa, ela nasce através de um produto ou uma necessidade. Então, ela é muito focada num setor, em alguma coisa. As empresas chinesas, elas também nascem dessa forma, só que em algum momento elas começam a usar isso como porta de entrada para o consumidor. De alguma forma, ela consegue ter uma visão maior de 360 e principalmente através de meios de pagamento, porque o cara começa a usar meio de pagamento em um monte de lugar. Então, pensa numa bandeira de cartão de crédito. Imagina, talvez, a Amazon se ela tivesse o PayPal e o PayPal fosse aceito em um monte de lugar. Então, a Amazon ia conseguir saber tudo que aquele consumidor compra e ele conecta nele. Então, tem um monte de informação. Então, isso é o que começa a criar um ecossistema de negócios. Por isso que você vê as empresas chinesas, a gente conhece a Alibaba pelo e-commerce, mas ele tem o maior site de vídeo da China. Tem o YouTube chinês, tem o Netflix chinês. Então isso tem o Netflix chinês, tem a principal rede de cinemas, então é como se fosse o Cinemark de lá. Tem uma das principais produtoras de filmes. Então são produtores de conteúdo para que possa gerar entretenimento e gerar mais conhecimento sobre o consumidor. Porque também cria um monte de propriedade que pode também gerar licenciamento, enfim. Eles também têm todo o meio de pagamento e agora criando também unidades de negócios offline. Então, tem uma das principais redes de supermercados conectados, tem lojas, cafés, enfim. Tem uma série de produtos que giram em torno do consumidor que ele vai conhecendo cada vez mais. Então, isso através de uma estratégia aberta. Então, são empresas que podem se conectar a esse ecossistema. Talvez a empresa que esteja fazendo isso de uma melhor forma seja a Tencent, através do WeChat, porque ele tem uma estratégia um pouco diferente. O Alibaba, ele vai entrando em alguns setores e ele muitas vezes através de aquisições também. Então você tem no extremo, o que eu chamo assim, a Amazon, a diferença da Amazon e das empresas chinesas. A Amazon, ela entra em setores através de aquisição. Então ela compra um Whole Foods, ela entra num setor e fica todo mundo de cabelo em pé. Agora a gente viu nos últimos meses, quando ela anunciou, comprou a empresa lá de assinatura de remédios, todo o setor
começou a perder o valor na bolsa, quando eles anunciaram que ia entrar em saúde também, todos os setores começaram a sucumbir por causa desse medo da Amazon entrando em setores. Quando as empresas chinesas agora começam a fazer, elas procuram cooperar com o ecossistema local. Então a Amazon, o Alibaba, ela tem um modelo de ecossistema, as empresas de forma geral são ecossistemas colaborativos. Então o Alibaba, ele compra uma empresa, talvez ele investe numa empresa nesse setor, só que para aprender como opera, para também que outras empresas possam entrar nesse setor. Tanto que eles estão cada vez mais se posicionando como empresas de tecnologia de fato, para que a tecnologia que eles têm possa ser utilizada pelos players. Então eles são um e-commerce, tem obviamente o tráfego, tem o meio de pagamento e tem a tecnologia que possa ser utilizada. A Tencent também, só que a Tencent é ainda mais extrema, ela tem muitas vezes participações minoritárias, ela quase não influencia nessas empresas. Ela quer que todo mundo se conecte. Então são grandes empresas que começam a criar ecossistemas que outras empresas podem se conectar para que ela tenha informação por completo. Dessa forma, essas empresas têm praticamente, elas com certeza conhecem você melhor do que você mesmo, porque elas ficam te rastreando em todas essas propriedades, começam a te fornecer informações, começam a te fornecer oferta. Então por isso que assim, a gente pode até dizer que as empresas chinesas de tecnologia são as primeiras empresas que de fato são focadas no consumidor. Porque elas já deixaram de ser de algum setor. Agora, cada vez que surge uma nova oportunidade, eles vão colocando dentro do seu ecossistema para que o consumidor possa ser atendido. A vantagem competitiva da China é que a indústria está lá e a ponta do consumo também. Então eles podem mudar toda a cadeia, principalmente assim quando a gente fala de produto de consumo. Então desde a inovação no e-commerce, no varejo, até a inovação na indústria. Então não sei se você viu, o Alibaba tem 5 News. New Retail, New Finance, New Energy, New Technology e New Manufacturing. Então, New Manufacturing é mudar toda a cadeia de fabricação. New Retail é tirar os intermediários que não prestam no meio do caminho. Então, virar um grande polo de comercialização, então, grande plataforma. Só que New Manufacturing é mudar o conceito de indústria. Não é a indústria desenvolve o produto através de focus groups, através de insights, e aí tenta empurrar para o canal de vendas, e o canal de vendas não consegue, aí tem que fazer desconto, todo esse negócio. O canal de vendas, através de insights, através de relação com o consumidor, brifar a indústria, falar, olha, sabe o que vende? É isso aqui. Por quê? Porque eu sei através de dados. Então toda essa cadeia tem que trabalhar em conjunto. Quando você pega em outros países, onde a cadeia da indústria é fragmentada do varejo, você não consegue fazer isso, porque os dois têm conflito. E aí o Alibaba ele vai mudar isso muito fortemente. Acho que você não tem, nem a Amazon consegue, porque a Amazon não tem a parte de fabril. Ela começa a fazer agora esse negócio de private label, de marca própria, mas é muito restrito, porque são produtos da marca própria deles. Não é chegar para a indústria, para a Sony, e falar, olha Sony, para de fazer esse treco aqui, porque não está vendendo. Faz desse jeito, porque através dos insights, através dos likes, através dos sharings que eu tenho dentro da minha comunidade, eu estou fazendo isso. A Didi tem um negócio absurdo agora. Ela tem uma quantidade gigante de corridas, maior, sei lá, 5 vezes que o Uber. Então ela tem uma quantidade de informações sobre os carros transitando na rua, que nenhuma indústria de carro tem. Assim, a Ford não sabe como que o carro está sendo usado. A GM não sabe, a Toyota não sabe, porque não tem os sensores lá. Só que a Didi sabe, então sabe quanto que um carro em média circula, quando que de tempos em tempos dá problema, qualquer dessas informações estão lá. Então eles estão chegando na próxima fase deles, é chegar para a indústria com todas as massas de dados e falar, olha, Volks, sabe que esses carros que você está fazendo, esquece. Eu quero que você faça um carro assim assado, carros só para sharing. Vai mudar toda a indústria. E como uma boa parte também das pessoas vão deixar de ter carro, eles vão virar os maiores compradores de carros do mundo. As empresas chinesas, elas estão começando a se internacionalizar e elas vão ser uma oportunidade ou vão ser uma concorrência para qualquer setor, de fato. Um ponto interessante, teve uma pesquisa do Boston Consulting Group com relação ao ano passado, o grau de penetração da internet dentro do PIB de cada um dos países. Na China é o segundo dentro do ranking. Primeiro é a Coreia do Sul, segundo é a China, os Estados Unidos está em quinto, o Brasil está em décimo. A China, no ano passado, 7% da economia dela vem da internet.
Alguns estudos internos do governo chinês indicam que talvez até 30% da economia chinesa tem uma relação direta com a internet. Então isso mostra que a internet já é muito presente, a tecnologia já é muito presente, e também com a própria saturação do mercado, a necessidade de internacionalização, eles vão sair. Eles vão para outros lugares e é natural que em algum momento venham para o Brasil, e a gente tem que aproveitar isso bem.